Ele vai ficar nessa impressão aí de acendendo aí, piscando aí um pouquinho, mas tá tudo certo, tá tudo sob controle. Tô nem vendo. Encosta aí um pouquinho, só pra eu ver como é que... Não, 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 encosta lá no banco. Aí, tá bom. Isso aí, Eu? deu. Deixa aqui, só pra ter uma base. Na hora que você der ok aí, vai. Bora. 2. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje a gente está aqui com o amigo Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre participação social de forma geral. Paulo, obrigado pela oportunidade, né, por receber a gente aí. Fala um pouquinho de quem é o Paulo, qual a história do Paulo Vieira, para a gente conhecer um pouquinho. Eu que agradeço, né, a disposição de estar aqui, lembrar de mim, né? Eu não sou ninguém, sou uma pessoa comum, uma pessoa do dia a dia, pessoa que trabalha, vai buscar, tá na luta, tá no dia a dia aí buscando pagar os seus boletos, que devem aumentar agora, né? Os boletos agora vão chegar em maior quantidade. A gente estava vivendo aí um momento de regressão de impostos, agora os impostos já tendem a aumentar. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para sustentar essa nova etapa do governo aí. Mas eu sou isso, cara, eu sou um trabalhador, uma pessoa que está no dia a dia na luta, tem família, tenho a minha mulher, meus filhos, como todo mundo, todo cidadão comum, Isso aí. nada demais. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a participação social de forma geral. Como você entende a importância das pessoas participarem da organização social de forma geral? Seja ela uma associação, uma igreja, um sindicato, né? Qual a sua visão da importância da população estar participando dessas organizações? Ô, Fabiano, é importante você tocar nesse assunto pelo seguinte, a, a nossa omissão, né, enquanto população, enquanto cidadão, ela é tão grande que nos trouxe a esse momento que a gente está vivendo politicamente falando. Tá? É justamente a nossa falta de participação, e aí eu cito uma coisa que eu falo sempre, são os conselhos municipais, o Conselho de Educação, o Conselho de Segurança, o Conselho de Saúde, o Conselho de Pessoa com Deficiência, o Conselho do Menor e do Adolescente, enfim, tem vários conselhos, várias situações em que a população pode participar, Tem a né, oportunidade, né? de forma prática, inclusive ajudando a fazer a lei da cidade, a lei orgânica da cidade, e aí sucessivamente isso acaba se refletindo no governo estadual e também no governo federal. A gente não faz isso, né? Nas últimas décadas, o povo brasileiro tem, como eu te falei, pagado contas, a gente está pagando conta, né? A gente corre no dia a dia, volta com o dinheirinho para casa, paga a conta e assim a gente vai sobrevivendo. Esqueceu de participar politicamente, né? E essa falta de participação política levou uma turma, né, a tomar conta do poder público, uma turma que só quer para si, não está afim de corrigir nenhum problema social, eles estão afim de poder e dinheiro, só isso. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso, né? Entrando agora um pouquinho efetivamente na participação, como você enxerga a importância de nós participarmos da escolha dos nossos representantes? Seja ele um presidente de sindicato, de associação, presidente da república, prefeito. Qual a importância da população em geral participar da escolha dos nossos representantes? Tem um ditado que diz que política, futebol e religião não se discute. A religião não tem que discutir mesmo, que é foro íntimo. Você tem a sua, tem a minha, quem está nos ouvindo tem a dele. O futebol é uma brincadeira, é um esporte, o próprio nome já diz, é esporte. Eu tiro sarro de você, você tira sarro de mim, isso não é uma discussão, é uma brincadeira. E não dá camisa para ninguém. Quem ganha é o Neymar, quem ganha é o Messi. Os grandes né? jogadores. Nós mesmo aqui, a gente não ganha nada com isso, a gente assiste, é só pela diversão. Agora, política, quem discute, governa. Quem não discute, paga imposto. Né? Eu estou batendo muito nessa tecla do imposto porque a gente só está pagando. A gente não está participando do processo político do país. Melhor, temos participado nos últimos anos. Né? A participação ela é mais efetiva, mas ainda não é o suficiente. Né?
A população precisa participar da política, precisa ir às câmaras municipais, assistir às audiências, às câmaras estaduais, né? Se possível, visitar Brasília pelo menos uma vez na vida, ver como funciona, conhecer os processos políticos, ler o regimento da Câmara da cidade onde mora, né? Para aí sim poder escolher o seu candidato, a vereadora, prefeito, governador, deputado, presidente, que ele vai escolher com consciência. Não vai escolher, eu vou votar no Fabiano porque eu gosto do Fabiano, vou votar no João porque eu gosto do João. Não, eu não tenho que gostar do Fabiano, só tenho que saber, né? Eu posso até não gostar do Fabiano como pessoa, mas eu tenho que saber que o Fabiano é um bom administrador, que ele é um bom condutor de ideias. É isso que a gente precisa. Então, o voto consciente passa longe dessa coisa de fla-flu, de eu gosto do fulano, não gosto do ciclano, o fulano é bobo e feio, então eu vou escolher o ladrão. Não é assim que a gente escolhe. A gente precisa se aprofundar um pouco mais em política para poder entender os processos e aí sim poder votar de forma consciente, racional, não passional. Paulo, falando agora um pouquinho da não escolha, né? Às vezes omissão, ou às vezes branco, nulo, mas da não participação da escolha dos nossos representantes. Eu costumo, né, fazer um comparativo que é como se a gente chegasse no restaurante e o garçom chega e fala, opa, tudo bem e tal. Você vai querer, você olha para a mesa, não, a mesa do lado vai escolher o que eu vou comer hoje. Eu faço parafraseando, uma situação bem próxima a isso. Agora eu queria ouvir de você, o que você enxerga nesse sentido da população em geral não participar? O Bob's fez uma propaganda muito semelhante, não sei se você viu, né? A pessoa ia lá dar qualquer coisa. Então, já que ele queria qualquer coisa, o sanduíche veio qualquer coisa. Veio sem a carne, sem a alface, sem a maionese, veio sem o pão, né? Veio nada. Pode vir nada, né? E é o que a gente vai receber daqui para frente, acho que é nada, viu? Então, não votar em alguém, não escolher alguém, significa se conformar, ou melhor, ter que se conformar efetivamente com aquilo que é servido, tá? E nem sempre a gente gosta. Então, se a gente quer algo diferente, a gente tem que seguir um caminho diferente. Essa pegada que a gente está de omissão também não funciona. Luther King, várias outras pessoas diziam isso bastante, né? Que o que espanta não é o grito dos maus, é a omissão dos bons, é o silêncio dos bons. Né? Silêncio e quando você ouve, e aí vai a dica também, uma boa dica para escolher um bom candidato. Se você ouve do candidato, tipo você ouviu aí do Kim Catalata, né, o Kim Kataguiri, você ouviu aí do Holiday saiu do MBL, né? O Mamãe Falei, aquele tal de Nando Moura lá. Nando Moura não, Nando Moura, né? Nando Moura, isso? Nando Moura. Eles disseram, não vou votar em ninguém, porque tinha que ter uma terceira via, e não tem terceira via, então não vou votar em ninguém. Eles seguiram uma linha do não voto em ninguém, como é que pode participar? E agora? Olha o ponto que a gente chegou. Né? Quer dizer, eles são responsáveis, eles não votar em ninguém significa que você está deixando a sua escolha para outra pessoa. É o teu vizinho que vai escolher por você. Você não pode reclamar. Você abriu mão do seu direito. Então você não pode reclamar. Isso é importantíssimo, gente. A omissão. E a gente está num caso sério aí de omissão, tá? Hoje no Brasil, a nossa omissão está na casa aí de 25%. É muito grande. Se um quarto do eleitorado não vota em ninguém. Mas eu não quero saber, todo mundo é ladrão, todo mundo rouba. Só que tem um que rouba menos, gente. Tem que pensar dessa forma. Eu repito, eu não preciso gostar do governante. Eu só preciso que ele tenha uma conduta mais apropriada. Então, se eu tenho dois lá, os dois roubam, mas um rouba menos, tem uma coisinha a mais a mostrar, é nesse que eu vou votar. E é isso que a gente tem que pensar, até que a gente possa amadurecer como sociedade. Não se esqueça, o governante, ele não nasceu lá, ele não caiu do céu, ele é um reflexo daquilo que o povo é, daquilo que nós somos. Bacana. Paulo, falando um pouquinho, né, ainda nesse tema de eleição, nós temos ainda uma eleição que ela é eletiva, que é a eleição do Conselho Tutelar. A eleição do Conselho Tutelar ela tem algumas fases interessantes, né? Mesmo sendo um tema ainda, né, nebuloso, né, mas temos umas fases interessantes.
você tem que comprovadamente entregar uma documentação que você já atue com crianças por pelo menos 2 anos, e aí depois, numa segunda etapa, você vai para uma prova específica, e aí sim, sendo aprovado, você vai para um treinamento antes da eleição, e depois da eleição os eleitos vão para um segundo treinamento, né? Primeiro, como que você enxerga essa situação do Conselho Tutelar ter o voto eletivo? E aí depois, complementando a sua resposta, se nós tivéssemos esse cuidado, né, do Conselho Tutelar, nós teríamos melhor representantes? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Em qualquer conselho. O Conselho Tutelar é um conselho à parte, né? Não é como os conselhos municipais. Eu citei aqui os conselhos municipais, mas o Conselho Tutelar ele tem uma característica diferenciada, né? É um cargo eletivo, é um cargo remunerado, né? Não é o caso dos conselhos municipais, mas todos eles são importantes. É importante, inclusive, que as pessoas busquem participar, né, dos processos, né, eletivos desses conselhos. Participar desses conselhos também, se possível, se for da vontade de cada um, né? O Conselho Tutelar ele tem um papel importante. Entretanto, como tudo na sociedade hoje, né, todos os meios hoje sociais estão aparelhados por um ideal, por uma ideologia. Isso dificulta, evidentemente, o trabalho dentro desses conselhos. Por isso que é tão importante a participação nesses conselhos e a busca por representantes coerentes dentro desses conselhos. Isso é muito importante. Tal qual é um governador, tal qual é um prefeito, o Conselho Tutelar, ele, após eleito, o cidadão eleito conselheiro tutelar, ele vai fazer uma das coisas primordiais em qualquer sociedade, que é cuidar do bem-estar daquele que vai ser o futuro da nação. Isso é fundamental. Se você não cuidar do futuro, como é que você espera colher alguma coisa? Que tipo de futuro essa nação tem? E nós não estamos cuidando. O fato é esse, né? A gente não está cuidando. O Conselho Tutelar é um dos grandes nichos sociais, tá, no país, em que a população precisa voltar os olhos e começar a exigir melhores representantes e votar nisso. Lembrando que a votação ela é facultativa. Então quase ninguém vai votar em conselheiro tutelar. Tem essa situação, que se tiver muito sol ou se chover... Não vai, entendeu? Tinha que ser, ou seja, olha aí o risco que a gente corre, se a eleição for facultativa, lá para governador, para prefeito, se a gente já tem 25% de abstenção, a gente vai chegar aí beirando 100%, né? Eu entendo que a descrença é muito grande, entendo tudo isso. Eu estou descrente, você está descrente. Eu não conheço ninguém que não esteja, que confie nos seus representantes legais, e sejam eles concursados ou eleitos. Tá? Os representantes concursados também pouco representam a sociedade. Né? E a gente está num momento em que o nazismo ele cresceu na Alemanha por dois pontos fundamentais. Primeiro, por conta da omissão dos bons. Os bons se omitiram, permitiram que a maldade florescesse. Né? E segundo, pela prática do agente do Estado, que só estava cumprindo ordens. E assim, milhões de pessoas foram para campos de concentração e foram mortas. Né? Milhões estão aí, carregam suas sequelas até hoje, psicológicas, físicas. Né? Acho que o último... Famílias dilaceradas, então, né? Famílias dilaceradas, que eu me esqueci o nome dele, Yander, estava em Santos, acho que era o último sobrevivente aqui de Santos, faleceu faz pouco tempo, faleceu agora em 2022, né? Um sobrevivente do Holocausto. Então, o que o Conselho Tutelar faz, né, falando especificamente do Conselho Tutelar, o que ele faz é cuidar de um futuro da nação. Por isso que a gente precisa, essa eleição do Conselho Tutelar é mais importante que a eleição do presidente. Porque é ali que a gente vai escolher quem vai cuidar do nosso futuro, quem vai eleger os próximos presidentes. Seria o primeiro passo, né? Que às vezes a população não tem muita informação, mas é que
a nomenclatura, o cargo, eu costumo falar que é muito nebuloso, porque assim, ele tem que blindar a criança da escola, da sociedade, às vezes da família, né? E aí é um tema que é muito delicado e aí as pessoas acabam não querendo nem conhecer para não ter a necessidade de repente precisar, né? Exatamente. Mas, por exemplo, um bom exemplo disso, né, como ele tem que blindar a criança, uma vaga no hospital que não tenha para criança, você pode acionar o conselho tutelar. Então, assim, é uma das situações em que a gente não vê, né? Por quê? Por causa dessa falta de informação. Mas será que se eu chamar o conselheiro, ele vai me obrigar a pagar um plano? Então, às vezes, uma mística, né, em cima dessa nomenclatura que às vezes falta um pouquinho de informação. Uma coisa que eu bato muito nessa questão. Eu sou muito ligado à educação, né? A educação é algo fundamental, né? É fundamental para qualquer sociedade decente. Talvez o Brasil esteja na situação em que ele está justamente por falta de educação. Eu estou falando de educação formal, não a moral, que o pai e a mãe dá, né? Nós não temos educação formal. Nós figuramos aí nos últimos lugares no PISA, no ranking internacional de educação. Então, no último em matemática. Matemática nós somos ao concurso. Todos os anos nós somos os últimos, né? E nos outros lugares, nas outras matérias, a gente vai intercalando entre penúltimo, antepenúltimo. Vai brigando para ser o último. A gente vai abrir um dia, a gente vai chegar em último em tudo. Então, uma das coisas que o Conselho Tutelar deveria fazer, ele não faz. Não faz. A verdade é essa. É observar o andamento da escola. Por que a criança entra lá aos 7 anos na escola, sai aos 18 mal sabendo ler e escrever? O que está acontecendo? Não seria papel do Conselho Tutelar buscar saber, conhecer essa situação e exigir do Estado, né, porque isso é o bem-estar da criança. Sim. Isso é bem-estar da criança. E dentro da própria escola há várias outras situações, crianças que são abusadas, crianças que são vítimas de violência, e o Estado não fornece, né, amparo para essas crianças dentro da escola, e o Conselho Tutelar não está olhando isso, não está vendo, né? Então, está aí uma grande bandeira que a gente poderia, ao eleger um conselheiro tutelar, cobrar desse conselheiro, cobrar dos conselheiros tutelares essa atuação mais próxima da escola. Seria o primeiro passo ali, né? Exato, exatamente. Uma aproximação. Paulo, falando um pouquinho da formação, né, já que a gente entrou no tema da infância aí, qual a importância da formação da criança, uma atividade fora de casa, um futebol, um balé, uma dança, né, alguma coisa assim? Qual a importância dessa atividade, né, na formação da criança? Rapaz, esporte é tudo na vida de uma criança. E a gente está vivendo um momento hoje em que o esporte foi tirado da criança. Você entra nas escolas, e eu tenho falado muito isso, né? A escola, a escola, tá? Não estou falando da escola pública, eu estou falando da escola pública e da privada. A escola, com essa história de Estado laico, tirou Deus das crianças. As crianças não possuem Deus. Com essa história de família é outro contexto, banheiro unissex, essa coisa toda, as crianças perderam o conceito de família, perderam a referência de família, pai e mãe. E terceiro, não ensinando nada, né, figurando entre os últimos índices mundiais, a criança ficou sem intelecto. Ora, sem Deus, sem família e sem intelecto, só sobra animalidade, só sobra o instinto. E é isso que a gente está vendo na nossa molecada, o viva hoje, vivo hoje, amanhã eu não sei. Hoje não importa, estão enchendo a cara demais, estão bebendo demais, estão se drogando muito mais cedo, estão engravidando muito mais cedo. Quando eu falo engravidar, é homem ou mulher. A menina fica com a barriga, mas tem o garoto, tem a resposta, né, que engravidou, né, que às vezes não assume a responsabilidade, enfim. Mas essa molecada estão pegando doenças, né, sexualmente transmissíveis mais cedo também. Então, todo esse contexto poderia ser alterado se a gente olhasse um pouco melhor para a escola. E até me perdi aqui, eu ia falar, a tua pergunta do esporte. Aí, o esporte, né, uma das coisas que foi tirada da criança, dentro da escola, foi a prática desportiva. Na minha época, eu botava fora do meu horário de escola
2 vezes por semana, eu botava meu calçãozinho, botava a minha camiseta e ia fazer minha educação física. No horário adicional. Não é isso? Quem estuda de manhã faz à tarde, quem estuda à tarde Exato. faz de manhã, e à noite 2 eu vezes era na semana obrigado tinha a que dar um sair de jeito casa, ir lá fazer educação física. Hoje está com essa palhaçada de dar aula de educação física dentro da sala de aula. Não cabe, né? Ei, é educação física, não mental. É física. O mental é consequência da educação física. E aí, 2 coisas a gente aprende. 2 coisas a gente aprende no esporte. Seja ele qual for, futebol, natação, handball, surf. 2 coisas fundamentais. Primeiro, a superar os seus limites, a ser melhor a cada passo, a cada dia, a cada momento. Superar os seus limites para você poder superar o outro. E segundo, honra. Fundamental para qualquer existência. Honra. Essas 2 palavrinhas mágicas foram retiradas de dentro das escolas. Eu conheço pouquíssimos professores de educação física, pouquíssimos, conto nos dedos, que fazem um trabalho bacana. Cito aqui o Zé Roberto, que está em São Paulo, cito aqui a Tosca, que é de Santos, faz um trabalho excepcional dentro da escola. Dentro da escola, né? Então, o que a gente está vendo hoje é um afastamento, uma retirada, né, dos bons princípios de dentro das escolas, e aí incluo nesses bons princípios a atividade esportiva. Está se retirando isso e colocando as crianças, colocando os nossos adolescentes, os nossos jovens, na frente de um computador 24 horas por dia. Aí ele está sujeito à baleia azul, ele está sujeito agora tem uma nova aí, que eu nem lembro mais, nem lembro o que é. Tem uma nova aí, de prender a respiração, um negócio assim, alguma coisa assim. Colocar um saco na cabeça, eu não lembro. Cada dia inventa uma nova. Ele está sujeito a aprender a fazer bomba, ele está sujeito a entrar na escola, como os jogos, exato, né, e fazer as então, atrocidades que os jogos então, liberam. Gente, né? O que a gente está vivendo é um estado de deixa voar para ver se posa, como diz no interior. A gente está tendo filho, e acho que o esporte ensina, cuida. Uma coisa que eu costumo bater muito, que o esporte ensina as 2 coisas principais da vida, né? Aprender a perder e aprender a ganhar. Aprender a perder, aprender a ganhar. Isso também é, né, além de honra, superação, exato. enfim, tantas outras coisas. Está justamente dentro da honra, né? A honra é isso. A honra é justamente isso, é você entender que, primeiro, você tem que honrar a você antes de honrar o outro. Quando honrar o outro, honrar de verdade. Não é aquela coisa, poxa, eu perdi, né? Você ganhou, mas caramba, eu podia mais, devia ter feito. Você tem que entender isso. Né? E honrar aquele que perdeu. Quando você ganhar, honrar o que perdeu. Não tripudiar, né? Como fizeram os argentinos lá queimando nossa bandeira. Vão pentear macaco, fala sério. Ainda, Paulo, entrando ainda nesse tema, né, da formação da criança, você citou um pouquinho, né, da religiosidade, mas qual a importância da fé, né, na formação da criança? A fé de forma geral, ou a religião, a participação da criança nas atividades religiosas, seja ela qual for, culto, igreja, né, enfim. Mas qual a importância na formação da criança, essa inserção da fé? Fé é tudo. Fé é tudo. Fabiano, se você não tem fé, como você pode ter mais alguma coisa? Você precisa ter fé. Fé em você, fé em Deus, fé em alguma coisa. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Fé é crença. Né? E Deus, esse ser, né, que se chama de Deus, seja ele o Deus cristão, o Deus islâmico, o Deus judaico, não interessa qual é a sua religião, qual a sua forma de crença. Deus, exista ou não, e eu não vou entrar no mérito da existência, existindo ou não, Deus é um freio à maldade. O ser humano é um ser propenso à maldade. E quando você está propenso à maldade, as vicissitudes do dia a dia te empurram a práticas
né, a práticas maléficas, a práticas malignas. Ora, se você tem fé, se você acredita no bem, você acaba se afastando dessa prática, né? Então, Deus é um freio a essa maldade humana, a essa propensão que o homem tem ao mal. Por isso é tão importante acreditar, ter uma fé, acreditar em Deus. Se ao longo do teu caminho, na tua vida, eu aceito que você seja ateu, porque você ao longo da tua vida construiu, você enxergou, você estudou, você verificou, e ciência é isso, é verificação empírica de fatos, e de acordo com a tua vivência, você chegou à conclusão que Deus não existe. Uma criança não tem vivência. Se ela, tão logo, tão de pronto, na vida, na existência dela, é afastada de Deus, ela cresce sem essa referência. Então ela não tem comparativos, ela não pode comparar. Afinal de contas, Deus existe ou não? Ela só sabe que não existe, ela só sabe que não acredita. Mas ela não viu o outro lado da moeda. Então ela precisa enxergar esse lado, e aí, ao passo em que a vida dela vai progredindo, ela vai, evidentemente, se afirmando na vida dela como pessoa, como indivíduo, como cidadão. Vai completando as exatamente, etapas, né? Exatamente. E aí ela vai poder definir. Gente, a física quântica busca provar Deus através da ciência. E tem coisas, quem estiver duvidando, procura lá no YouTube um filminho chamado Doutor Quantum, a experiência da fenda dupla. Doutor Quantum, a experiência da fenda dupla. E me diz se aquilo tem lógica. Se aquilo não é Deus, eu não sei o que é. Paulo, caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou aí a gente, né, tudo isso que a gente conversou aí um pouquinho. A gente está no final de ano, né? No final de ano, final de período, final de um governo, né? No início de um outro. A gente está num momento muito delicado da existência da nossa sociedade. A gente viveu desde 1500, desde a descoberta do Brasil, né, as mesmas pessoas que estavam comandando o país em 1500 são as mesmas pessoas, as mesmas famílias, os descendentes dessas famílias que hoje continuam comandando. E falta para a nação brasileira, é uma nação jovem, nós temos 500 anos de existência. Né? Quando a gente compara isso com a Europa, eu costumo brincar, né? Tem um presunto chamado Culatelo. O presunto Culatelo tem 700 anos de existência. Né? A mesma família faz o mesmo presunto, do mesmo jeito, no mesmo local, há 700 anos. Portanto, 200 anos antes do Brasil ser descoberto, essa família já fabricava o presunto Culatelo na Itália. Então não dá para comparar, o que nós somos, enquanto sociedade, com essa sociedade italiana, por exemplo, que tem 3.000 anos de história, com a sociedade europeia, que tem 3.000 anos de história, com as sociedades orientais, que tem 5.000 anos de história. Não dá, é impossível. A gente tem que entender a nossa realidade. E aí que fica o meu recado justamente para as pessoas que estão nos conselhos tutelares, para as pessoas que estão nas escolas, né, que trabalham com esporte. O quão importante é fazer com que essas crianças entendam a sua realidade. Eu não estou falando de funk, não estou falando de realidade de comunidade, de favela, não. Estou falando de realidade para a sociedade. Né? Porque entendendo a nossa realidade, a gente vai poder construir, Fabiano, a nossa identidade. Se nós tivéssemos hoje, se a nossa sociedade hoje tivesse uma identidade, garanto que essa turma que hoje chega no poder não estaria chegando. Entendeu? Então, o meu recado fica para as pessoas buscarem entender a sociedade brasileira como ela é. O que nós somos, afinal de contas? Qual é a nossa cultura de verdade? Né? Não é africana, não é europeia. Ah, mas a cultura, a matriz africana.
Tem matriz africana, tem matriz europeia, tem matriz oriental. A nossa cultura é uma colcha de retalhos, né? E valorizar uma em detrimento de outra, porque não gosto de uma, não gosto da outra, isso não existe, né? Borba Gato, quer queira, quer não, os bandeirantes foram os responsáveis pelo Brasil ser o tamanho que é. Com os erros e com os acertos. Erraram? Erraram. Era um conceito de época, a gente não pode transportar aquele conceito de época para hoje. A gente tem que entender aquilo que nos fez ser aquilo que somos, né? Quem fez, o que fez, como fez, para que a gente possa desenvolver a nossa identidade. E fica essa dica, gente, vamos entender um pouco mais a nossa sociedade, vamos entender um pouco mais como nós funcionamos, como sociedade, como cidadãos, né? Principalmente como mentores das nossas crianças, da nossa juventude, vai ser o futuro nosso, né? Paulo, obrigado. Se você ainda quiser passar mais alguma coisinha aí. Acho que falei demais já, eu falo muito, cara. Se deixar, eu falo aqui a tarde toda. Depois eu corto, vamos só ficar um pouquinho, que aí depois eu faço a ediçãozinha aí. Mas é isso aí. Bom, faltou alguma coisa? Não, acho que é tudo isso aí mesmo, tranquilo.